Taxa de juros sobe hoje mais uma vez e você pode ler essa manchete sobre a Selic e pensar assim, o Vinícius está maluco. Banco Central mantém Selic em 13,75% ao ano, informação de hoje. Mas, na verdade, o que acontece? A taxa de juros que afeta, impacta a economia, não é a taxa Selic. Eu sei que isso é muito divulgado para você. A taxa de juros que realmente impõe uma trava na economia, ela cresceu com essa decisão de hoje. Isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Também o que pode acontecer em virtude disso, quais investimentos sobem ou caem, principalmente nesse período pré-segundo turno, para você se preparar para esse cenário. Apenas antes de eu entrar no contexto, no conteúdo efetivamente do vídeo, quero só dar um aviso importante. Estão abertas as inscrições para a 20ª turma do programa Investidor Sempre em Alta e agora a gente está nas últimas horas da inscrição. Você pode fazer a sua inscrição pelo link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Nesse programa de acompanhamento você vai aprender o passo a passo do Absoluto Zero, que faz hoje mais de 2.500 pessoas conseguirem lucrar, tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Muito importante para esse momento, que a gente tem uma polaridade muito grande no cenário eleitoral e mesmo que o candidato preferido do mercado vença o pleito agora no dia 30 de outubro, a gente tem um risco externo muito grande e você precisa preparar os seus investimentos para lucrar nas altas quedas da bolsa. Se você acha que esse é o seu momento, agora você tem que fazer a sua inscrição ou pelo link que está aqui embaixo ou pelo QR Code que está na tela. Mas vamos lá, vou entrar para o tema aqui desse nosso vídeo de hoje sobre a nossa taxa Selic, que hoje o Banco Central definiu na sua manutenção, só que isso gera um aumento da taxa de juro real. Vinícius, como assim taxa de juro real? Vamos lá. Taxa de juro, ela pode ser real ou nominal. Um número pode ser real ou nominal. O que significa nominal e o que significa real? Quando eu falo de algum dado nominal, eu estou olhando para o número cru. Eu não estou olhando para a realidade de como aquilo impacta na economia. Quando eu olho para um dado real, eu vejo efetivamente um impacto na realidade. E a gente tem que entender uma coisa muito importante. Primeira coisa, o que é inflação? Eu já volto para a taxa de juros. Inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Se a gente for olhar nos últimos meses, o que vem acontecendo com a inflação? Ela vem caindo vertiginosamente. Então, como a inflação nada mais é que o aumento dos preços, a gente pode interpretar que a inflação é o tamanho da labareda que está queimando o poder de compra do nosso dinheiro. Então, quanto mais inflação, mais enfraquecimento do dinheiro. A inflação corrói o poder de compra do dinheiro das pessoas. Em contrapartida, a taxa Selic é justamente o que fortalece a nossa moeda. É justamente o que fortalece o nosso dinheiro. Então, sempre que você vai analisar alguma coisa, perceba, aquelas pessoas que têm maior nível de conhecimento da economia, muitas vezes elas falam em taxa de juro real. Elas não olham para a taxa nominal. Então não importa muito se a taxa Selic está subindo ou está caindo. O que importa é a diferença do fortalecimento da moeda e a corrosão da moeda. Esse espaço, essa distância entre uma coisa e outra é justamente a medida que impacta e que interfere na economia. E deixa eu mostrar para você, eu vou mostrar para você tudo que o próprio Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, falou sobre essa manutenção da taxa Selic. Mas antes, perceba aqui na tela o que eu vou te mostrar. Olha só, na tela o que você está vendo agora? Você está vendo na linha azul, tá? Na linha azul você está vendo a nossa taxa de juros aqui no Brasil, tá? Aí peguei de meados de 2013 para frente para deixar bem lúdico para você, tá? Na linha laranja a gente está vendo o quê? A nossa inflação dos últimos 12 meses em cada momento aqui no Brasil. Então o que você pode perceber aqui, ó? Aqui, ó, entre 2014 e 2016 a gente teve a maior crise da história republicana brasileira. O mundo subia vertiginosamente, as economias cresciam, o negócio estava maravilhoso e aqui no Brasil a gente enfrentou a maior crise da história republicana do Brasil. Na história recente, o impacto que a gente teve na nossa economia foi similar ao de uma guerra em 2 anos consecutivos, inclusive similar ao impacto que a gente teve em 2020. Uma catástrofe econômica foi o que aconteceu nesses anos aqui, é fruto de uma consequência normal de tudo que foi feito durante uma década e meia antes desse período aqui. Mas o que acontece? O que você percebe nesse gráfico? Por que foi tão ruim? Porque a taxa de juros do país, olha como ela estava num canal estreito, só que a taxa de juros do país foi se distanciando da inflação. A taxa de juros subiu muito, enquanto a inflação estava num patamar menor. Ou seja, aqui a gente vê uma trava muito grande na economia. É como se você, quando você aumenta a taxa Selic, você coloca uma trava na economia. Uma trava de madeira.
E a inflação é justamente o fogo que vai corroendo a madeira. O fogo, ou você pode interpretar como um cupim, como ficar mais lúdico para você, que vai raspando aquela madeira ou tirando aquela madeira, então a trava fica menor. Quando a gente vê um momento de pior, é justamente quando a gente vê o quê? Esse espaço entre a taxa de juros e a inflação. E aqui foi o período da nossa maior crise da história republicana do Brasil. Agora, quando a gente contrasta aqui com o que aconteceu a partir de 2020, a gente percebe o quê? Que a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, a taxa de juros nominal, subia de forma muito forte, tá? De forma muito rápida, só que a inflação estava subindo numa velocidade ainda maior. De forma que a gente estava com uma taxa de juros real negativa, ou seja, a taxa de juros estava menor que a inflação dos últimos 12 meses. Nesse caso, o que você tem? Imagina que você tem uma tora de madeira colocando uma trava na economia, só que o fogo era tão grande que destruía aquela tora de madeira. E aí a economia ela conseguia se manter num patamar que aqui, por diversas questões, não estava num patamar muito favorável, mas que a economia conseguia apresentar sinais ainda de recuperação. Agora, nos últimos meses aqui, o que a gente percebe? Novamente, a existência de uma taxa de juro real. E cada vez essa taxa de juro real é maior. Então, perceba, no mês passado, a gente tinha essa área aqui, de taxa de juro real. Nesse mês, a gente tem uma área muito maior. Por quê? A taxa Selic se manteve estável e a inflação caiu ainda mais, para um patamar ainda menor do que estava no mês passado. Então, quanto maior a distância entre essas coisas, pior é a crise, mais vai aprofundando a crise e aí a gente precisa de uma série de medidas. Essa crise que finalizou ali em 2016 foi superada por conta de uma série de medidas que foram adotadas na economia, medidas não tão simples quanto, por exemplo, apenas a redução da taxa de juros, reformas que precisaram ser feitas e tudo mais. Mas só quero clarificar para você que a gente está num momento ainda contracionista da economia. Cada vez que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, mantém a taxa Selic no mesmo patamar, enquanto a inflação cai, você tem um território cada vez mais restritivo para a economia, um território cada vez mais contracionista, cada vez colocando uma trava maior na economia e, obviamente, isso pode impactar nas ações, fazer as ações caírem, porque o custo do crédito fica caro, todo aquele processo que eu já expliquei várias vezes aqui, quando a gente tem uma taxa de juro alta, né, as empresas pagam muito mais juro pela sua dívida, as pessoas pagam muito mais juro pelas suas dívidas, as pessoas não pensam em se endividar mais, porque agora o juro está extremamente elevado, então passam a consumir menos, o preço de tudo já está super alto, as pessoas já consomem menos, aí o que elas pagam de juro aumenta, consomem ainda menos. O juro está alto, elas não pegam mais empréstimo de financiamento, consomem ainda menos. E o que acontece? Isso reflete no volume de venda das empresas, empresa lucra menos, o preço da ação naturalmente cai e as anti-ações se fortalecem nesse período. É o que a gente percebe acontecendo com o próprio dólar desde abril. A gente vê o dólar valorizando, até vou colocar aqui na tela para você, para ficar muito claro, depois que passou aquela euforia maluca, né? Do pessoal dizendo, não, dessa vez é diferente, dessa vez o Brasil vai crescer enquanto o mundo está decrescendo, porque agora é diferente. Só que, na verdade, o que a gente vê ali, desde o fim de março, quando acabou essa história, acabou essa teoria que nunca encontrou aplicação prática, a gente vê o dólar se fortalecendo e agora está na casa dos quase 5,40. Só teve um fôlego ali depois do primeiro turno, mas vamos ver, dependendo do que acontecer após o segundo turno, isso aqui pode voar ou pode ter uma queda também. Mas é importante que você entenda que as ações, por conta desse cenário, sem nem falar dos riscos do cenário externo, por conta desse cenário, podem se desvalorizar, tá? Porque a gente está indo para um terreno cada vez mais contracionista, cada vez colocando uma trava maior na economia, e as anti-ações podem se valorizar nesse período. O dólar, falando mais especificamente em relação à nossa economia aqui, e o ouro aí depende mais das dinâmicas globais. Mas eu quero te mostrar também o que é que o Banco Central falou sobre essa manutenção da taxa Selic para você entender qual é a cabeça desse comitê sobre o futuro. A gente falou agora sobre o fato que está acontecendo. Agora, o que eles falaram sobre o futuro? Olha só. Aqui, imprimiu o comunicado de hoje do Copom informando a manutenção da nossa taxa Selic em 13,75% e aumento da taxa de juros real. O que eles falam, tá? O ambiente externo, o ambiente inflacionário segue ainda pressionado, enquanto o processo de normalização da política monetária nos países avançados, ou seja, o processo de normalização da taxa de juros, ou pelo menos não estou dizendo que vai cair a taxa de juros, mas pelo menos normalizar num volume específico, tá?
prossegue na direção de taxas restritivas, ou seja, as taxas de juros continuam subindo avassaladoramente, tornando as condições financeiras mais complicadas, mais apertadas. Outra questão aqui que ele fala, apesar da queda recente concentrada nos itens voláteis, certo? No que se refere à inflação e afetados por medidas tributárias, a inflação ao consumidor continua elevada. Então, gente, eu não quero parecer aqui um repórter da Globo, pelo amor de Deus, eu não faço parte da turma do MAS, tá? Mas a gente tem que entender que a nossa inflação continua elevada e isso faz com que a nossa taxa ali continue alta por mais tempo e isso cada vez coloca uma trava maior na economia, até porque a taxa de juros ela começa a impactar a economia, isso que eu estou mostrando para vocês agora, entre 6, 9, 12 meses após. Então, todo esse problema que a gente está vendo vai começar a aparecer muito mais aqui para frente, ao invés de aparecer exatamente na hora, certo? Além disso, as expectativas de inflação, e colaborando com esse ponto anterior, para 2022, 2023, 2024, apuradas pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 5,6%, 4,9% e 13,5%. Ou seja, qual é a meta da inflação para esse ano, 2022? 13,5%. Então, a gente está 2% acima da meta. Qual é a meta da inflação para 2023? É 3,25% e hoje está 4,9%, ou seja, muito acima da meta, acima inclusive da banda, que pode ser até 1,5% maior ou menor do que a meta, mas está acima da banda, seria 4,75% o máximo, e a projeção está em 4,9%, assim como esse ano extrapola essa banda aceitável. E em 2024, a meta é 3% e aqui a gente tem 13,5% de projeção do mercado, que é o Boletim Focus, que acaba errando todo santo ano, até porque as variáveis mudam bastante. Mas, diante das condições das informações atuais, a gente não bate na meta da inflação em nenhum desses casos, tá? Então, o Banco Central está preocupado com isso. O Copom, que é esse comitê do Banco Central, está preocupado com a convergência da inflação para a meta, que isso vai garantir o quê? Estabilidade do poder da nossa moeda. E ele destaca a persistência das pressões inflacionárias globais, então no mundo a inflação subindo muito forte, com isso as taxas de juros acabam que aumentam o mundo afora, e essa inflação, eu até fiz um vídeo já há algum tempo atrás, mostrando que essa inflação ela é exportada para o Brasil. Então, como que você mede, por exemplo, se a equipe econômica do governo está fazendo um bom trabalho? Pela inflação do Brasil acima da inflação dos Estados Unidos. Hoje a nossa inflação, inclusive, está abaixo. Mas quando você tem uma inflação do Brasil acima da dos Estados Unidos, que é o mais normal, o que você tem? Se é um pouco acima, a equipe está fazendo um bom trabalho. Se é muito acima, aconteceu em 2015, 2016, aí você vê que é uma catástrofe que a equipe econômica está causando na economia. Um outro ponto, incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país. Por exemplo, tem candidato que está defendendo o fim do teto de gastos. Não, vamos investir, esse negócio vai voltar e você reza ou o país quebra. Então é um negócio muito complicado. Diante dessa incerteza, o Banco Central não topa reduzir a taxa de juros. E estímulos fiscais adicionais que implicam na sustentação da demanda agregada. Então, com estímulos, o que acontece na economia, isso faz com que a inflação do país se mantenha num patamar mais elevado, porque tem mais dinheiro na economia, mais consumo diante de uma produtividade que está muito mal nos últimos anos. E aqui ele destaca um ponto importante, o hiato do produto mais estrito. O que significa isso, hiato do produto? Ele já tinha falado isso no último comunicado. Significa que o PIB do Brasil, a produção do Brasil, diante de todo o potencial que ela tem, está batendo no potencial. Não tem muito mais para onde crescer se a gente não crescer como país, como simplesmente você ter mais investimento para aumentar a produtividade do país. Você tem muito consumo para uma produtividade que está quase no seu patamar máximo. Os empresários precisam investir no país para aumentar essa produção e aí essa produção maior vai sustentar esse consumo, essa demanda. Senão a gente vai ter mais inflação que vai fazer com que a taxa de juros aumente ainda mais, o que piora para todo mundo, inclusive para as ações. Entende? Então a gente não tem muito mais para onde crescer, a gente precisa de responsabilidade fiscal para que venham empresários investir no país, aumentar a produção, com o tempo aumentar a produtividade, a empregabilidade, e aí quando você aumenta tanto a demanda quanto a produção, ou seja, a oferta, acaba que você consegue crescer economicamente falando, né? E, por fim, o comitê se manterá vigilante. Isso aqui é muito importante. Pouca gente está dando bola para isso aqui. O comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente prolongado, ou seja, está afirmando que a estratégia hoje é manter a taxa básica de juros por um período suficientemente prolongado, com o objetivo de assegurar convergência para a inflação, ou seja, a queda da inflação diante da meta.
Os passos futuros, a parte mais importante, não estou comunicado. Os passos futuros da política monetária, ou seja, das novas decisões da taxa Selic, poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, ou seja, o ciclo de alta da taxa de Selic, caso o processo de desinflação, redução da inflação, não transcorra como esperado. Então, o que você vê o Copom falando e o mercado falando? É muito diferente. O mercado diz, vai começar a cair a taxa Selic, vai ser maravilha ano que vem, uhul, vão comprar ações. O Copom está dizendo o quê? Vamos ver se essa nossa estratégia de manter a taxa Selic alta por mais tempo vai dar certo, mas se não der, a gente vai aumentar. Ele não está falando em reduzir loucamente, como o mercado está. Então, muito cuidado. Você vai investir em ações, você precisa de ações. Por conta do segundo turno. É muito diferente os projetos de país, de economia, principalmente, de um candidato e outro. Outro, por conta de toda essa questão internacional. Então, respira fundo, certo? E se você acredita que faz sentido para você, entre agora na turma 20, 20ª turma do programa Investidor Sempre em Alta, porque eu honestamente não sei se vai ter alguma nova turma ainda nesse ano, se não vai ter uma turma só no ano que vem e talvez tenha já um reajuste de preço natural por conta de todo esse processo de inflação que a gente está vendo há muito tempo, preço defasado há 2 anos. Então aproveite essa oportunidade para conhecer todos os detalhes, clica no link da descrição ou mira sua câmera para o QR Code que está na tela agora, tá bom? Se fez sentido esse vídeo para você, se você gostou, se te ajudou de verdade, clica aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, a gente se vê no próximo vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, um grande abraço e até mais.